Olá, boa tarde. Está no ar o Vox Cidade, transmitido por todos os canais oficiais da Vox TV. Eu sou Samira Said e hoje a nossa entrevista é remota, porque o nosso entrevistado de hoje está na correria. Pois é, eu já anunciei anteriormente nas redes sociais que eu ia entrevistar Tomé Abduch. Ele que é o coordenador do Movimento nas Ruas. E há muitos anos, há mais de 10 anos, coordena aí o Movimento nas Ruas, em cima dos caminhões, faz com que a população pare para pensar um pouquinho sobre o cenário político do nosso país. E hoje a gente vai entender quais foram os motivos que levaram Tomé Abduch a disputar as eleições de 2022 e também falar sobre algumas polêmicas que atrelaram aí a sua carreira, o seu dia a dia. Para isso, eu convido aí para nos dar uma boa tarde, Tomé Abduch. Tudo bem, Tomé? Ainda não estou ouvindo o Tomé, não estou ouvindo. Bom, como a gente está ao vivo, já vai regular o som aí do Tomé. Enquanto a gente está regulando o som do Tomé, eu vou falar para vocês que nós vamos discutir sobre a Carta pela Democracia que foi lida na última quinta-feira, dia 11, que reuniu mais de 900 mil assinaturas. Essa carta ela é elaborada pela Faculdade de Direito da USP. Foi mesmo na USP que foi lida a carta. Foram quase 2 horas de leitura de carta. Bom, nós também vamos discutir sobre o movimento 7 de setembro. Ele também vai falar sobre todas as pautas que terão nesse movimento. Vamos falar sobre a sua candidatura também a deputado estadual. Vamos falar sobre a discussão dele com o Marinho lá na Jovem Pan, que rolou briga, rolou soco. Vamos saber o que aconteceu. Tomé, já tá aí? Tudo certinho com o seu áudio? Tudo certo, Ed? Não estou ouvindo. Agora acho que eu tô. Não ouço. Bom, o Ed vai colocar aí tudo certinho, em ordem, para ver o que está acontecendo. Se precisar, desconecta e conecta novamente, não tem problema. Enquanto isso, eu vou falar mais coisas para vocês. Bom, a gente vai falar aqui. O Tomé também, ele é comentarista político, passou pela Jovem Pan, pela TV Gazeta, CNN, e também ele coloca aí uma vasta experiência nesse cenário político. E como que a gente vai poder criar uma direção no ano de 2022, um cenário político entre Lula e Bolsonaro, né? A gente tem duas vertentes, porque tenho certeza que a gente não tem uma terceira via aí. Com certeza não temos. A gente vai ter essas duas vias e vamos ter que nos decidir, né? Oi, Tomé. Voltamos. Aê, voltamos. Eu estava aqui explanando que a gente não tem uma terceira via. Desculpa. Me perdoa. Eu estava dizendo, Samira, que nós estamos com a camiseta hoje, os dois de amarelo, muito bom, cores do Brasil, né? Tô com verde aqui, ó, atrás. Atrás. E agora há pouco a você, que o teu nome é um nome que eu gostaria muito de dar para uma filha, quando eu tiver, se Deus quiser. Eu acho que combinar com Samira Abduch. Ver. Vai ser forte, que nem eu falei. Fala para sua esposa Caroline que vai ser uma menina muito questionadora. Ela vai querer, não, mãe, por quê? Como, mãe? Ela não vai se sossegar enquanto ela não souber o motivo do que está acontecendo. Muito bom, é isso que eu espero dela. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Tomé, é o seguinte, essa entrevista
Eu posso perguntar tudo, né? Vamos lá. Tudo. Pode, não tenha dúvida. Então, eu vou começar já com o nosso tema, o que levou o Tomé Abduch, que há mais de 10 anos sai aí em cima dos caminhões, que coordena o movimento nas ruas, que sabe que esse movimento é para alertar, para que haja uma democracia no nosso país, que possamos eleger governantes que possam nos representar e não nos roubar, que nós estamos cansados, né? A gente já percebeu, só pela aliança de Alckmin e Lula, que não existe rivalidade, né? A gente tem até uma frase, eu até anotei aqui, uma frase bem emblemática, que eu vou até te falar aqui. Eu anotei e não vou deixar de falar essa frase para você. Olha só, deixa eu ver. Geraldo Alckmin afirmou certa vez: Lula quer voltar à cena do crime. E hoje ele está com essa pessoa que ele, né, direcionou ser, aí acusando ser ladrão. Pois bem, aí volta a minha pergunta. Diante de todo esse cenário político, de todo esse drama que vivemos, o que te levou, pai de família, casado, empresário, né, comentarista político, o que levou Tomé a disputar as eleições de 2022? Tua pergunta é uma pergunta muito boa, mas para poder responder a pergunta, eu preciso contar uma breve história da minha vida profissional junto com a minha vida como um ativista político. Eu, quando tinha mais ou menos, eu devia estar, hoje eu estou com 47 anos, quando eu estava com 36 para 37 anos, eu estava muito preocupado com o Brasil, né? Eu via muitas pessoas reclamando sempre sobre a corrupção, sobre a inflação, sobre todos os problemas que nós temos no Brasil, mas pouco podíamos tomar atitudes para poder mudar isso. E aquilo me incomodava demais. E teve uma noite que mudou muito a minha vida, Samira. Eu tenho o costume sempre, no mês de inverno, de levar cobertores nas ruas para as pessoas que precisam. Eu, pelo fato de ser muito magro, o frio me incomoda muito. E eu estava em uma dessas noites de inverno, junto com a minha mulher, entregando cobertores em São Paulo, próximo ao Ceasa. Ali é um lugar onde à noite tem muita gente na rua, é uma tristeza. E ali não está o bandido, ali está o coitado, está a pessoa que foi abandonada pela sociedade, está o drogado e muitas outras pessoas que passam muita necessidade. E eu estou entregando cobertores e vem um rapaz no meu carro, ele pega o cobertor na minha mão e fala assim para mim: Tomé, você podia entregar mais um para minha menina? Ela está ali, ó, e me aponta para o lado. E eu vejo uma menininha que devia ter algo na casa dos seus 6, 7 aninhos. Ela estava de blusinha de alça, de shortinho, enrolada no jornal. Aquela noite deviam estar mais ou menos uns 8, 9 graus. Aquilo tocou meu coração de uma maneira, Samira. Eu comecei a chorar dentro do carro, eu engasgava com o meu próprio choro. E eu sou uma pessoa extremamente equilibrada, eu me desequilibrei. E naquela noite, eu chegando na minha casa, né, estava na minha cama quente, junto com a minha esposa, tomando. Eu disse a ela o seguinte: eu não vou ser mais uma pessoa que reclama. Eu vou tomar uma postura para poder ajudar o Brasil a dar certo, acabar com a corrupção. Então, ali foi onde me tocou, onde eu tomei a decisão de fazer algo, mas eu não sabia muito o que fazer. E naquele momento, estava iniciando as primeiras manifestações pelo passe único. Não sei se vocês lembram, não é pelos 15 centavos, black blogs nas ruas, aquela confusão toda. Eu resolvi ir até a Avenida Paulista para poder entender um pouquinho como eram as manifestações. E foi ali que eu me engajei, foi ali que eu senti a vontade realmente de poder fazer parte de algo, né, com outras pessoas, para poder lutar contra o Brasil. E aí, ali, né, começa a minha história dentro do movimento nas ruas. Quando eu entrei no movimento, o movimento já existia, mas era um movimento muito pequeno. Naquela época existia o MBL, que já estava começando a crescer, e o movimento Vem para a Rua, que também já estava começando a ter uma visibilidade. O Nas Ruas ainda era um movimento pequeno. E eu, com todo o meu, né, a minha forma de fazer as coisas na iniciativa privada, eu olhei para o movimento e falei: bom, precisamos criar processos, precisamos criar estatuto e precisamos começar a compreender como mobilizar as pessoas. E foi muito difícil aquele começo todo, porque nós achávamos que as pessoas que iriam para as ruas eram as pessoas mais pobres, as pessoas favorecidas. Então nós mandávamos carros para a periferia, chamando as pessoas para a manifestação. Sabe aqueles carros de som que muitas vezes vê vendendo pamonha, vendendo algum produto em cidades do interior? Nós
estávamos em carros chamando as pessoas. Chegava no domingo, não aparecia ninguém. Nós não tínhamos lá 30. Era uma decepção muito grande. E aí que nós fomos começar a entender um pouquinho que a classe hoje trabalhadora do país, né, ela tem um salário, que é a nossa renda per capita, que é na casa de R$ 1.360. Essa pessoa, ela tem os descontos do CLT. Sobram basicamente R$ 900 para ela passar o mês. Ela paga um aluguel de R$ 500. Sobram R$ 400 para ela poder comer, para ela poder se alimentar, para ela comprar medicação, para ela cuidar da sua casa. Essa pessoa não tem a menor condição de chegar no domingo e pegar um ônibus de ida e volta, ela, né, o marido ou a mulher e um filho, 3 pessoas, e comer um lanche. Eles não têm nem saúde física para poder fazer isso, porque eles estão tão cansados, tentando sobreviver, que eles nem entendem o que é direita, o que é esquerda, que estão sendo roubados. Eles estão pensando em sobreviver. E aí todos os nossos focos voltaram para a classe média. E foi na classe média que nós começamos a ter um pouco de sucesso. Aí apareceram 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. E aí é um momento de Brasil que todos nós conhecemos, né? Quando começa efetivamente a Operação Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma, que é quando o Brasil todo parou para poder ir para a rua, para poder lutar pela integridade dos nossos governantes. Então esse foi todo o começo do movimento nas ruas. Eu, durante muitos anos, me mantive nos bastidores do movimento, e não à frente do movimento, pois nós tínhamos naquele momento uma porta-voz do movimento que fazia esse papel, e eu era quem fazia toda a estruturação, quais eram as pautas, como que nós podíamos fazer estrategicamente para mobilizar o Brasil inteiro, e o que nós mais queríamos era poder politizar as pessoas. Nós queríamos que as pessoas falassem de política, que as pessoas soubessem quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal, quem era o presidente da Câmara, quem era o presidente do Senado, quem eram as pessoas que estavam destruindo o nosso país. E isso foi devagarzinho acontecendo e nós vimos inúmeras manifestações com milhões e milhões de pessoas lutando por um Brasil, as pessoas de verde e amarelo, representando as cores do nosso país. Nós tivemos a esquerda que governou nosso país durante muitos anos e que destruiu o Brasil. Eles se utilizaram da simplicidade, da pureza do nosso povo para poder enganar e assaltar o país. E nós não queríamos mais isso. Bom, começou as primeiras movimentações do impeachment da presidente Dilma, o Brasil inteiro nas ruas, aquelas gravações da Lava Jato que mostraram para todo mundo que eles estavam ali todos unidos contra nós, até a prisão do Lula que nós vimos, o impeachment da Dilma que nós vimos, e aí começa uma nova história do Brasil, que foi a mudança, tirar o país da mão da esquerda, tirar o país da mão do PT. E eu achei que naquele momento nós deveríamos tomar um lado, nós não podíamos ter mais os mesmos governando o nosso país, os mesmos que estavam em um grupo muito grande de pessoas que estavam presas. José Genuíno, Zé Dirceu, Delúbio Soares, né, o Eduardo Cunha, aquela turma toda que acabou indo para a cadeia por acusações muito sérias de corrupção e que nós todos sabemos a verdade. Muitas vezes a nossa justiça pode ser ao contrário, mas nós brasileiros sabemos o que acontece realmente com o Brasil. E aí chega um presidente, né, diferente de tudo, que se propôs a lutar contra a corrupção, que falava a verdade e que, na nossa opinião, era a única pessoa capaz de poder lutar contra a esquerda e poder ter um choque de cultura, que é o que acabou acontecendo, né, que acabou elegendo o presidente Jair Bolsonaro. Então, esse foi uma breve retrospectiva desse momento todo de Brasil que nós vivemos, mas daí para frente, o movimento nas ruas, ele acabou se tornando um movimento que sempre teve a intenção de poder apoiar as coisas propositivas do governo para o Brasil dar certo. Até então, desculpa te interromper. Até então, o movimento ele não tinha um lado. Ele já tinha um lado ou ele era o lado do povo? Porque pelo que você viu, pelo que você contou da história, foi uma história de ver o lado das pessoas, do povo, e não partidário. Perfeitamente, um movimento totalmente apartidário, mas nós temos valores no movimento. Nós somos liberais na economia, nós somos conservadores nos costumes, nós valorizamos a família, nós valorizamos o respeito a quem quer que seja, nós temos uma forma muito carinhosa de lidar com as divergências que nós temos em nosso país, seja a cor da sua pele, seja o seu direcionamento sexual. O movimento é um movimento muito respeitoso, um movimento que nunca atacou ninguém, nós nunca atacamos instituições, nós nunca atacamos pessoas, mas nós temos muito bem formada a nossa base de valores do movimento nas ruas. E essa base de valores, ela veio muito em direção aos valores desse atual governo. Então nós passamos a apoiar
tudo que era propositivo. Um dos grandes cases que nós temos foi a reforma da Previdência, a qual o movimento nas ruas teve um papel fundamental para que isso acontecesse. Nós pegávamos toda a comunicação do governo, que se diga é muito ruim, e nós transformávamos essa comunicação numa linguagem popular, para que as pessoas pudessem entender o que aconteceria com o Brasil, se eventualmente a Previdência não acontecesse. E aí nós juntamos um grande grupo de influenciadores, né, de pessoas da grande mídia, com redes muito grandes, que levavam essas informações junto conosco para o Brasil inteiro. E nós criamos, aí foi muito bacana, uma estratégia, que eram os bolas da vez por dia, por estado. Nós tínhamos os deputados e senadores que eram a favor da Previdência, que nós sabemos quais eram, pois eles escreviam nas suas redes. Nós tínhamos os que eram contra, normalmente PT, PSOL, Rede, a turminha da esquerda, né, que quer que o Brasil dê errado. E nós tínhamos os indecisos. E nós fazíamos, todos os dias, nós fazíamos um foco de nossas redes sociais em cima deles, para que eles declarassem o seu voto a favor da Previdência. Isso foi muito bacana, e nós viemos virando voto a voto, devagarzinho, e comemorando, até que nós conseguimos fazer uma grande mobilização nacional, colocando milhões de pessoas na Paulista. Então esse foi um caso muito emblemático do nosso movimento. Mas aí, seguindo mais um pouquinho, o Tomé de hoje, né, que é o que você perguntou, por que da minha vontade de entrar para a política? Como você mesmo disse, eu sou empresário, bem-sucedido, eu comecei minha vida profissional aos 19 anos de idade, eu comecei aos 16 anos de idade trabalhando como estoquista em uma loja de shopping. Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu precisava ajudar o meu pai a pagar a faculdade, que ele sozinho não conseguiria. E aí, como eu entrei em engenharia civil, eu já comecei a empreender logo nessa data. Eu contratei 2 serventes e eu comecei reformando banheiro, fazendo pinturas, hall de entrada. Eu sempre fui um grande trabalhador. E a minha vida acabou caminhando, dando certo. Sou muito bem sucedido, né? Porque muitos anos de trabalho me fizeram ter uma empresa muito sólida. Mas eu percebi, Samira, que se nós não tivermos os espaços da política ocupados por pessoas realmente de bem, pessoas que têm coração, têm família, que têm vontade de fazer um Brasil melhor, não só para nós, um Brasil melhor para todas as famílias e para todos, nós nunca vamos mudar a política. E uma coisa muito interessante foi o ministro Tarcísio, se candidatar a futuro governador do estado de São Paulo. E eu falei, puxa vida, se o Tarcísio se eleger, ele vai precisar de ajuda aqui em São Paulo, na Alesp, para não ficar como o presidente Bolsonaro. Brasília, que precisa do apoio muitas vezes do Congresso, não tem. Então foi aí que eu tive essa vontade pela primeira vez, e é por isso que eu estou dando, né, quero dar a minha contribuição para o estado de São Paulo. Mas não é uma decisão fácil de se tomar, é uma decisão muito difícil. Isso envolve família, trabalho, envolve uma série de situações. Mas eu creio que eu deva, sabe? O meu coração me fala, Tomé, faça isso. Vai lá, dá tua cara para bater, continua representando, não deixaria o movimento nas ruas de maneira nenhuma, continuarei sempre ao lado da população, mas agora eu quero ter um pouco mais força dentro. Então, eu ia te perguntar isso. Voltando ao que você falou dos apoiadores, de estar dentro do Congresso, de estar dentro desse movimento, porque estando no movimento nas ruas é uma coisa, mas você tá participando, né, diretamente ao lado de um dos governantes, a gente pode determinar, porque o nosso país é um país parlamentarista, né? Quem decide não são apenas os governantes unitários, né? Eles precisam daqueles que são eleitos, os deputados federais, deputados estaduais, senadores, os senadores também, que é no maior, né? No executivo. Eu não entendi a tua pergunta, cortou, perdão. Eu disse o seguinte, sua decisão partiu, porque quando você está no movimento nas ruas, você vai movimentar a população. A partir do momento que você se elege, né, como deputado estadual, temos deputado federal, temos senadores, eles participam das reuniões, porque o nosso país é um país parlamentarista, não presidencial ou do governo, não existe uma decisão só. Então você vai estar ali presente para poder fazer parte dessa democracia. É isso é esse o seu objetivo? Você está coberta de razão. Nosso país, apesar da Constituição de 1988 dizer que o país é presidencialista, ele não é. Ele é realmente parlamentarista, porque, como você colocou,
todas as principais decisões passam pelo parlamento. O presidente ou um governador decide muito pouco por si só. E é essa a vontade dessas decisões. Mas qual vai ser um fator importante do Tomé dentro do parlamento? Eu continuo tendo a confiança de todas as pessoas que participam do movimento das ruas, que é um dos maiores movimentos do Brasil. Então nós vamos usar essa pressão popular para que parlamentares possam votar de maneira correta. Votarem pensando na população, pensando na família, pensando na integridade, pensando no respeito, e não pensando neles, como sempre foi. O que eu vou ganhar com isso? Então eu vou ser um representante do povo, né, de verde e amarelo, como sempre fui, que esteve com o microfone na mão lá dentro, para que eles possam fazer e representar os interesses da sociedade, que é onde eu me incluo. Então, por isso que eu digo, é uma doação que eu estou fazendo, não é uma vontade de ter um cargo, porque realmente eu não tenho. Se eu tivesse essa vontade, inclusive, eu podia até ser um pouco mais ambicioso, sair para deputado federal ou para algum outro cargo, mas não, eu quero representar o meu estado, para que esse estado, né, que é de São Paulo, que é o principal estado do em arrecadação, em empresas, em tudo, ele possa continuar sendo líder de todas as grandes e importantes decisões do país. E, com certeza, tirando a hegemonia de PSDB, PMDB, que destruíram nos últimos anos. Olha, eu tenho até uma pergunta, o pessoal já começou a participar, o Alex me pergunta para você o seguinte, né? Quando teremos um convencimento das pessoas de bairro mais longe, humildes, né? Ele quis dizer, para se juntar. Como é a estratégia para tentar chegar à grande massa da população? Como convencer os estudantes a incluir nessa causa bem justa? Bom, acho que os estudantes já estão convencidos, né? E muito bem, né? Precisam. Alex, obrigado pela sua pergunta. É muito difícil você conseguir fazer um convencimento de maneira clara para as pessoas menos favorecidas. Sabe por quê? Porque a grande mídia em geral, né, você pega as maiores redes, elas são redes com viés esquerdista muito grande. E as pessoas mais simples, elas infelizmente não têm condição financeira para ter uma TV a cabo. Elas não escutam Jovem Pan, elas não escutam outros canais de comunicação que levam para a pessoa os dois pontos de vista para que a pessoa possa tomar uma decisão. Ela é todos os dias inundada de notícias ruins do que está acontecendo com esse atual governo e é também influenciada a votar nos governos passados, como se os governos passados fossem realmente democráticos, como se eles se preocupassem com mais pobres, como se eles estivessem com uma grande preocupação de ajudar as pessoas menos favorecidas no Nordeste. Isso não é verdade. Eles se utilizaram da nossa nação para poder roubar o Brasil. Dizem que o número que foi desviado do Brasil é na casa de 9 trilhões de reais. É uma coisa impressionante. E aí que entra a questão dos jovens. Eles se apropriaram da grande parte das nossas instituições. E as crianças que vão para a escola, elas hoje têm um viés dos professores muito grande da esquerda. Então eles acabam sendo muito influenciados por um lado só da moeda e não pelos dois lados para que possam tomar as decisões. Então essa é uma missão muito grande que eu acredito que nós vamos fazer melhorando muito o nosso sistema educacional, dando a oportunidade de pessoas que tenham a postura de não falar de política dentro da sala de aula, mas sim educar as crianças para que elas possam se informar e devagarzinho a gente vai conseguindo trazer essas pessoas de volta para uma realidade da verdade, para que aí sim ela possa tomar uma decisão do que é melhor para o Brasil. Bom, vou dar um exemplo disso. Eu ia falar que eu ia te interromper falando se parte desse dinheiro já voltou para os cofres do Brasil. A gente sabe que não. A gente sabe que alguns desses valores foram devolvidos, outros não, né, Tomé? É uma coisa que onde está esse dinheiro todo que você está falando aí? Onde está? Pessoal, olha, vamos lá. O que faziam no passado? Eles se utilizavam de outros países para que o nosso BNDES pudesse emprestar dinheiros em quantidades bilionárias para que eles fizessem obras fora do país. E esse dinheiro, como foi apurado pela Operação Lava Jato, era desviado por lá, para que ele não tenha rastro. Sim. Vejam o que aconteceu na Petrobras. Nós temos um gerente da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares. Nós estamos falando algo na casa dos 500 milhões de reais. Vejam tudo que foi feito no Brasil. Um gerente.
Um gerente nós estamos falando. Então, as cifras... Sabendo que mais de 50. As cifras são muito significativas. A Petrobras dizem que o número, né, que foi desviado é alguma coisa na casa de 900 bilhões. Dá para nós fazermos 10 vezes a transposição das águas que foram para o Nordeste, gente, com esse valor. Então, olha só o que faziam conosco. E eles se utilizam desse discurso do meio ambiente, dos mais pobres, das diversidades. Na verdade, é um papinho furado para poder separar o Brasil entre nós e eles, causar todas essas discussões que não fazem parte do nosso povo, porque aqui é o lugar onde árabes e judeus sentam na mesma mesa, onde ricos e pobres são amigos, onde brancos e negros comem no mesmo prato. Esse é o Brasil que eu conheci. Eu cresci vendo Elton John, que é homossexual. Eu nunca pensei na sexualidade dele. Eu adorava o Queen com o Freddie Mercury, que era homossexual. Nós tivemos o Renato Russo, que nós amávamos, que era homossexual. Nós tivemos o Clodovil, um querido, maravilhoso, que todo mundo amou, e era homossexual. E outros inúmeros exemplos aqui, e nós nunca parávamos para pensar qual era o direcionamento sexual dessa pessoa. Nós simplesmente amávamos, porque isso não é importante para nós. O que é importante é integridade, respeito, trabalho, família. Isso independe com quem você dorme. Então tentaram separar nós de todos os jeitos, mas nós estamos acordando, o Brasil acordou, e nós estamos hoje num momento muito importante, que é agora as próximas eleições de 2022, que vai dar o direcionamento do Brasil, e não só do Brasil, do mundo também. E falando, né, no difícil acesso que as pessoas têm, eu não digo que é difícil, porque hoje em dia existe um estudo que diz que todas as pessoas, até mesmo aquelas menos favorecidas, têm um celular hoje. E a gente sabe que o acesso à internet está mais fácil também, não é como nós queríamos, né? Livre acesso para todos. Porém, a gente pode entender que as pessoas só veem aquilo que as agradam, né? Mas a gente precisa entender que se a gente começar a passar algumas informações, mesmo que picotadas, igual nós estamos fazendo aqui, a gente faz 1 hora aqui de conversa, podcast, entrevista, e depois eu vou colocando trechinhos, né, para que as pessoas vejam as partes mais importantes. Uma delas que eu gostaria que você falasse é sobre a Carta pela Democracia. Eu tenho certeza que muita gente não sabe nem o que isso significa. Tiveram uma alusão muito forte ao ano de 1997. Eu queria que você explicasse por quê. Também comentaram sobre os ataques às urnas eletrônicas que o Bolsonaro vem fazendo, qual a sua visão sobre isso? E, num resumo total, essa Carta pela Democracia, que movimenta mais de 900 mil pessoas, que está entre alunos, ministros, professores, o que vem trazer de benefício para essas eleições que nós vamos ter agora de 2022? Olha, Samira, eu de verdade, eu não estou nem aí para essa tal da Carta da Democracia com o nível de pessoas que assinaram essa carta, né? Nós estamos falando de pessoas que são totalmente voltadas para um viés de esquerda. Qual é a democracia da esquerda? É a democracia de Hugo Chávez? É a democracia de Nicolás Maduro? É a democracia das pessoas que colocam fogo, né, em estátuas em São Paulo, como aconteceu com Borba Gato? É a democracia das pessoas que vão para a rua com as suas caras vedadas e que jogam pedras, colocam fogo, que assaltam, que destroem patrimônio público? É a democracia das pessoas que vão para as ruas contra a lei, usarem drogas em dia de manifestação? É essa a democracia? É a democracia que nós possamos perder a nossa liberdade de expressão? Ou seja, você não pode mais dizer o que você quer? Essa Carta da Democracia, desculpa, ela não diz nada. Ela só coloca pessoas que não são realmente democráticas, que não defendem a democracia e que estão tentando, mais uma vez, enganar a população brasileira com essa tal da palavra democracia, que eles não têm ideia do que seja democracia. A democracia é liberdade de expressão, é respeito aos outros, é trabalho, é a valorização do empresariado, que gera empregos no Brasil, que dá oportunidade para a grande maioria das pessoas, porque nós trabalhamos para os empresários, não trabalhamos para a iniciativa privada, é a integridade, é pessoas que cometeram crimes que estejam realmente na cadeia, que vão presas, coisa que a gente não vê acontecer com as decisões dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que soltaram todos
que foram presos estão soltos novamente, cometeram crimes, assaltaram a nação brasileira e tiveram aí, muitos deles, os seus direitos políticos agora de novo devolvidos para poderem participar das eleições. Nós estamos vendo pessoas como eu, como você, que somos comentaristas políticos, jornalistas, tendo a nossa liberdade cerceada. Esse absurdo de não poder falar o que a gente pensa, mesmo que a gente dê a nossa cara, a nossa voz, e seja uma opinião nossa e não necessariamente a verdade. Está tudo errado no Brasil. Que carta é essa democracia? Qual é a democracia do PT? Qual é a democracia do José Dirceu? Qual é a democracia desses países de esquerda que estão com seus povos totalmente escravizados, passando fome, com milhares de pessoas na extrema pobreza? Vejam a Argentina. Qual a democracia da Argentina? Qual a democracia agora do Chile, que era um dos países mais prósperos da nossa América do Sul? Qual a democracia de Cuba? Qual a democracia da Venezuela, que as pessoas estão comendo cachorro e mais de 80% das pessoas estão na extrema miséria? Assim, isso é revoltante para quem acorda cedo e trabalha, para quem entende o que está acontecendo com o Brasil. Então essa carta, com todo respeito, não me diz nada. A carta da democracia tem que ser dos brasileiros que acordam, que trabalham, que empreendem, que têm integridade, que são honestos, que são família. Esse é meu humilde ponto de vista. Na verdade, o objetivo da carta, eu até falei, vou te interromper, mas depois eu falo. Se você se remeter a 1997, nós lutamos tanto por essa democracia para revigorar, para termos os nossos direitos, para mudar o que a gente pensou que não estava correto. Por que você ser tão retrógrado? Por que voltar atrás daquilo que você quer renovar? Como você falou, nós aqui temos a liberdade de nós nos expressarmos, mas a gente entende que essas 900 mil pessoas não engloba a massa. Aí nós voltamos lá atrás do que você falou, logo no seu movimento das ruas, do que te fez mudar a sua ideia, de você ver a situação das pessoas mais humildes, daquelas que necessitam de que os governantes trabalhem por ela. A carta não foi designada nem assinada por essas pessoas? É claro que não, não tenha dúvida que não. Essa carta ela foi escrita por quem? Sindicatos que querem a volta do imposto sindical. Ela foi assinada por muitos banqueiros que querem que acabe com o PIX. Ela foi assinada pelos artistas que querem a volta da Lei Rouanet. Foi assinada pelas pessoas que querem a volta do que era no Brasil. Eles nunca estiveram preocupados com os pobres do Brasil. Quem está preocupado com os pobres do Brasil somos nós, que olhamos uma pessoa caída no chão e não podemos mais olhar para isso e achar que não é problema nosso. Num país tão rico como o Brasil, é só parar a roubalheira. Vejam o que aconteceu com a entrada do presidente Jair Bolsonaro. Não estou aqui para dizer que o presidente é perfeito, não, gente. Ele fala demais, ele erra muitas vezes, tem algumas posturas que podem desagradar a muitos, mas o todo dele é muito positivo. Acabou-se a corrupção sistêmica no Brasil, isso é um fato, não temos mais corrupção sistêmica. Os nossos ministérios, que eram tomados por partidos políticos, né, naquela tal política de presidencialismo de coalizão que foi formado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, onde ele entregava um ministério de porteira fechada para um partido político poder roubar e assaltar à vontade para o enriquecimento das suas famílias e para a manutenção das suas campanhas, acabou no Brasil. Isso terminou. Olhem nossas estatais. É só olhar. Elas davam prejuízos homéricos. Eram bilhões e bilhões jogados fora porque elas eram assaltadas. Hoje, elas dão lucros bilionários. Sabe por quê? Porque estão bem administradas e com pessoas que pararam de roubar. O Brasil é outro hoje. O Brasil mudou completamente do que ele era. Nós voltamos a ter orgulho das cores verde e amarela da nossa bandeira. Nós vamos para as ruas com famílias, senhores, crianças, que são as pessoas que trabalham. Olhem... Perdão. Voltou? Olhem a esquerda do Brasil, o que eles representam. Eles representam o caos, eles representam a agressividade física, eles representam o desrespeito. Como nós podemos pedir respeito desrespeitando os outros? Como que você vê essa turma da esquerda ir para a rua desrespeitando uma religião, se utilizando de símbolos religiosos, né? E fazendo atos sexuais em frente à igreja? Como que você pode pedir respeito ao que você é sem respeitar os outros? É isso que a gente espera do Brasil, Samira? Esse não é o Brasil que eu quero. É por isso que eu estou dando a minha cara para bater. Por isso que eu me levantei para tentar ser um exemplo para que outras pessoas e outros empresários também se levantem. Chegou a hora do brasileiro de bem se levantar no Brasil.
Mostrar que nós respeitamos sim aos outros, não tenha dúvida, nós respeitamos as minorias, nós respeitamos a opinião de todas as pessoas, mas, acima de tudo, a diversidade, o respeito, o trabalho, a geração de riqueza para que se distribua a riqueza. Se não for assim, nós nunca teremos um país. E a gente tem que ter tolerância, né? Tolerância que você tem a sua opinião, você tem a sua história, assim como também a gente sabe que os outros candidatos e os outros movimentos também têm, por isso mesmo que a gente, como comentarista, você sabe disso, a gente tem que abrir sempre para todos falarem, e algo que repercutiu muito nas mídias sociais, e a gente sabe que a intolerância política, ela se resume entre as pessoas, porque se nós colocarmos os políticos, eles se engalfinham nas telas e tomam café lá atrás nos bastidores. Haja vista, como eu falei no começo do nossa entrevista, Lula e Geraldo Alckmin, mas a gente já vai chegar lá. Minha pergunta é, a intolerância que aconteceu dentro de uma entrevista que você estava na Jovem Pan, né, com o Marinho e demais entrevistadores lá, demais colegas, e a gente viu que ficou acalorada e acabou tendo uma agressão física. O que aconteceu nesse momento? Eu queria que você falasse um pouquinho, tivesse essa oportunidade, mesmo porque a gente pode depois divulgar esse trecho da entrevista muito, né? Sim, olha, primeiro eu queria dizer que eu me envergonho desse dia. Eu que sempre tentei demonstrar, sabe, a integridade, o respeito, eu dei um péssimo exemplo para todo mundo que estava me assistindo. Eu me envergonho demais desse dia, não é minha postura. Eu sempre quis ser, como eu disse agora, um exemplo para que as pessoas pudessem seguir. Mas as pessoas erram, né? E nós todos erramos, principalmente quando você está com a sua cabeça cheia. E eu tive um grande aprendizado. Eu acho que a minha curva de aprendizado ela foi muito significativa ali. Eu já pedi desculpas inúmeras vezes em público a todas as pessoas pelo meu exemplo. Não façam isso, não se utilizem nunca da agressividade como uma forma de ganhar uma discussão, porque isso está errado. Isso não é o que nós queremos mostrar para os nossos filhos, para as nossas famílias. E aquele dia foi um dia muito emblemático na minha vida. Quando você vai num programa para ser entrevistado, você espera que as pessoas tenham o mínimo de respeito por você. Elas podem lhe perguntar o que ela quiser, né, o que elas quiserem, da forma como elas quiserem, mas sempre de maneira respeitosa. E o Marinho, ele já tinha passado de todos os limites do respeito, já com outras pessoas, com a Carla Zambelli, com o Eduardo Bolsonaro, né, com outros entrevistados de direita que apoiam o presidente. Uma coisa é você dar o seu ponto de vista, outra coisa é você atacar essa pessoa. E teve um caso ali, eu em 2018, antes das eleições, né, que acabaram elegendo o presidente Jair Bolsonaro, e também elegeram o governador João Dória aqui em São Paulo, eu sempre morei em apartamento. E a minha esposa, a minha mulher, ela sempre quis morar numa casa. E eu sempre tive muito medo por conta de segurança. E eu resolvi fazer um teste e alugar uma casa. E eu comecei a olhar várias casas para alugar. Procurei uma empresa que pudesse me atender na área imobiliária, chamada Lopes, que é uma empresa muito conhecida aqui em São Paulo. Me mostrou pelo menos uma meia dúzia de casas. E uma das casas eu gostei muito. E eu resolvi fazer uma proposta de locação nessa casa e acabei alugando essa casa. Quando eu fui assinar o contrato de locação junto à Lopes, eu descobri que essa casa fazia parte das empresas do governador João Dória. Só que na ocasião ele era o Bolsodória, ele ainda estava como um candidato ao governo, inclusive eu votei nele, eu o elegi, eu fui uma das pessoas que votou no João Dória. E eu aluguei a casa. E aluguei a casa muito feliz, porque eu dizia, bom, eu vou morar na casa do governador, olha que legal, né? E estava muito contente, inclusive. Morei nessa casa, mas ao longo do tempo, quando começou a pandemia, eu acabei me tornando muito crítico ao governador João Dória com as posturas que ele estava tomando junto à pandemia. Eu comecei a ter discursos muito fortes em relação às suas decisões, como prefeito. Não estou falando aqui do pai, do filho, do marido, eu estou dizendo como um governante. E quem realmente se coloca na vida pública tem que ouvir crítica de uma pessoa que não gosta dele. Isso faz parte, né? Isso é uma coisa muito comum. Sim. Me tornei muito crítico. Quando eu chego no programa, o Marinho, ele abre num telefone celular o contrato de locação da minha casa, com o meu endereço, e disse aonde eu morava, para tentar me relacionar com o João Dória, como se eu fizesse uma parte de um complô contra o governo, como se eu não fosse de direita, como se eu estivesse enganando a todos por estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro,
E, na verdade, eu era meio que um infiltrado junto ao João Dória. Foi um grande absurdo. Então, eu peguei e expliquei o que eu estou explicando para vocês agora naquela entrevista. Até então, com muita calma. Aí, em seguida disso, ele vira para mim e diz assim: ô Tomé, me diga o que você foi fazer em Brasília com o seu amiguinho varejista, que você foi pedir perdão de imposto. Como se eu fosse um lobista, gente. Você imagina isso? Eu acho que a régua das pessoas, ela é transportada para a régua dos outros. E eu tive um caso que realmente eu fui a Brasília e que eu tenho muito orgulho de contar essa história. Eu uma vez recebi na minha casa para jantar um grande amigo que é dono de uma das principais empresas de varejo do Brasil. E ele chegou na minha casa e me disse o seguinte: Tomé, eu estou sendo extorquido. Eu tenho uma fiscalização na minha empresa que já acontece há mais de um ano e este fiscal sentou na minha mesa sem me apresentar um papel e me disse: eu vou lhe aplicar uma multa de 250 milhões. Olha a loucura disso. E aí, esse empresário olhou para ele e falou: mas meu amigo, como assim? Aí ele falou: não se preocupe, você consegue resolver esse problema comigo com 25 milhões. Olha a loucura, tá? Do que eu estou contando para vocês. E este meu amigo me contou essa história. E eu disse para ele o seguinte: enquanto tiver o governo que nós temos hoje, com o ministro Paulo Guedes, que é o responsável, né, pela parte econômica do país, com esses ministros que têm integridade, nós não podemos aceitar sermos extorquidos, principalmente quando fazemos as coisas sérias. E tudo isso gerou, né, foi feita uma denúncia, nós tivemos em Brasília, denunciando tudo isso, se gerou uma operação muito grande que colocou a grande maioria desta quadrilha na cadeia. Então foi isso que eu fui fazer em Brasília. E aí eu pego, Samira, e conto publicamente essa história toda. Só que a hora que eu me deparei por mim, eu falei: meu Deus, eu estou com o endereço da minha casa aberto em cadeia nacional e eu estou me colocando como delator de uma quadrilha. Na hora, Samira, viu o meu filho na minha cabeça. Meu coração palpitou, sabe? Eu senti ele batendo aqui na minha garganta. Me deu um medo aquilo tudo. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí o Marinho, mais uma vez de maneira desrespeitosa, ele me chama de chorão. Foi quando eu perdi a cabeça e tive aquela atitude feia que todos vocês sabem, a qual eu me envergonho muito. Então, ou seja, houve um contexto para tudo isso. Mas eu hoje, com a experiência que eu adquiri, eu teria saído dessa situação de forma alguma. Eu teria saído dessa situação sem nenhum tipo de violência física. Eu teria saído dessa situação com palavras. Mas eu, quando pensei no meu filhinho, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, eu acabei me desequilibrando. Então, mais uma vez, eu peço desculpas a todos vocês, telespectadores, vocês que nos estão ouvindo. Eu não fui um exemplo e vocês tenham certeza que vocês nunca mais vão ver nenhum tipo de atitude dessa mais acontecer com o Tomé. Pois é, e aí já inicia-se a guerra política, porque até então, quando você vai em defesa do povo, não tem esses ataques. Aí quando você começa a entrar nessa seara política, onde envolve até pessoas que são conhecidas, que não tem nada a ver com o cenário político, que você não pode ser amigo, não pode ser colega, aí já começam os ataques, já começam as entrevistas que são bem de cunho assim, agressivo, e você vai precisar muito desse equilíbrio, né, Tomé? Porque não vai ser fácil, não está sendo fácil, né? Mas você sabe, Samir, eu acho que quando a sua vida ela é balizada em integridade, em respeito... por exemplo, eu não me recordo nunca ao longo da minha vida de ter cometido alguma coisa que não era correta, que não era dentro da lei. Eu nunca usei drogas, eu sou família, sabe? Eu valorizo o trabalho, eu montei a minha empresa, eu nunca soneguei imposto na minha vida, sabe? Eu trato todos à minha volta com muito carinho, com muito amor. Eu dei minha cara para bater subindo num caminhão para lutar pelo Brasil. Então, nós vamos ter sim os ataques, mas são ataques que não se sustentam, porque a base ela é muito importante. E são, no meu ponto de vista, essas as pessoas que devem estar hoje na política, que devem ocupar esses espaços. E se nós não ocuparmos esses espaços, que foi aí que veio a minha decisão, né, voltando de novo na sua pergunta, nós sempre teremos nesses espaços as pessoas que não são do bem, as pessoas que têm algum interesse de ganhar alguma coisa. Então, eu acho que é um pouco essa linha do que nós precisamos. Mais e mais pessoas do bem, né? E pessoas do bem atraem pessoas do bem. Meu pai sempre me disse desde pequeno: diga com quem andas, né, que direi quem tu és. Então acho que é um pouco essa linha que eu tenho no coração. Olha só, 94 deputados estaduais são eleitos no estado de São Paulo. E aí a gente sabe que durante as eleições
é um termo usado que é olhar para os mais humildes, mais necessitados. E vem a pergunta do Cláudio Siqueira e também do Carlos Alberto. Você, né, Tomé, tem um discurso agora nesse período que a gente sabe que é o que você viveu. E depois, eleito, se caso você for eleito, quais seriam as mudanças, as primeiras mudanças? O que você faria logo de cara? Porque a gente sabe que nós temos aí um cenário onde temos uma quantidade de deputados enormes dentro do estado de São Paulo, mas que depois a gente nunca mais os vê nem passando pela rua. E qual vai ser a sua posição diante disso? Porque o questionamento é muito grande. Por que as pessoas não querem saber de política? Porque elas só conseguem enxergar os candidatos e não aqueles que foram eleitos, os políticos eleitos e, de fato, que têm os seus cargos para exercer. Sim, olha, a primeira coisa, eu nunca vou querer ser chamado de deputado. Vai todo mundo me chamar de Tomé, que é o meu nome, que é o que todo mundo me chamou. Eu vou trabalhar provavelmente a pé ou de bicicleta, porque eu moro relativamente perto da Alesp. Eu não vou prometer o que eu vou fazer dentro do meu mandato. Eu vou lá cuidar para despoluir o Rio Tietê, eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar... Aquele papinho furado de todo político, né, que vem prometendo um monte de coisas e comprando aquelas bandeiras todas. Eu vou continuar sendo Tomé, que vai lutar contra a corrupção, que vai lutar para que nós possamos ter os valores de família de verdade. Quais são os valores de família? Eles começam pela integridade, pelo respeito. Eu vou, com certeza, apoiar o empreendedorismo para que os empresários não sejam extorquidos, como aquele amigo que eu contei para vocês, pois são eles que geram emprego, e gerar emprego é uma coisa extremamente importante. Eu vou estar lá dentro defendendo os nossos valores em todas as votações, e mais do que isso, eu vou expor para todo mundo o que acontece, e vou pedir ajuda para as pessoas, para saber como que eu devo fazer o meu trabalho. Eu acho que é isso, eu vou fazer o meu papel como um congressista com o meu coração, como eu gostaria que as pessoas fizessem para a minha família. Eu vou tentar fazer algo pelo meu país. Eu ainda não sei direito como vai ser, porque eu não tenho essa experiência política. Eu nunca estive dentro da política, mas eu tenho experiência em gestão de trabalho, porque eu fiz uma das principais empresas no Brasil na área que eu atuo, saindo do zero. Eu sei o que são processos, eu sei o que são selecionar as pessoas para que trabalhem ao nosso lado. Eu sempre entreguei resultado na minha vida em tudo que eu fiz. Então, acho que esse vai ser o meu papel. Eu vou ser uma pessoa de nós que tem uma capacitação para estar defendendo o nosso país lá dentro. E vocês tenham certeza, vocês vão saber onde eu moro, vocês vão poder me ver nas ruas, vão poder falar comigo como o Tomé que eu sempre sou. Se eu quisesse, hoje, eu poderia muito bem ficar no meu trabalho, eu ganho dinheiro, eu vivo bem, eu viajo todo ano. Eu estou meio que virando a minha vida de ponta cabeça. Eu estou expondo a minha família porque eu acho que eu posso ser um exemplo para o país. Sabe, eu posso dar minha cara para bater para que outras pessoas como eu também tenham a vontade de se dedicar um tempo para o país e poder ajudar o Brasil a dar certo. Eu acho que essa é a minha resposta. Qualquer coisa que eu respondesse para vocês diferente disso, eu seria aliviano. Sim. E a gente tem aí 7 de setembro, a gente sabe que o movimento vai sair às ruas. Lembrando mais uma vez, vamos ser tolerantes, né? Cada um tem a sua posição, tem a sua ideologia, tem o seu partido ou tem o seu segmento político, mas nós sabemos que 7 de setembro, este ano, será muito emblemático. Eu não acredito numa terceira via, eu acredito que temos duas vias, ou continuamos ou regredimos, né? Voltamos para trás. Como você disse, temos o livre-arbítrio de entender ou não entender sobre política, mas 7 de setembro será bem emblemático, porque nós vamos estar em todas as mídias sociais, nos veículos de comunicação, sabemos que vamos ter movimentos prós e contras, e você representando 7 de setembro também. O que você pode dizer Sim. dessa data para que possamos ter uma visão maior sobre esse ano, que realmente é decisivo, pós-pandemia aí? A gente sabe que o Brasil, por pior que esteja todo mundo, o Brasil, ele anda. Tanto que a gente vê o comércio, vemos também o desemprego, vemos algumas pessoas necessitadas, mas estamos caminhando para um lado muito positivo, porque estamos passando por uma guerra aí também, pandemia, guerra, tantas coisas, né? Então, eu queria que você resumisse, eu sei que
nosso tempo é pequeno, mas você falasse sobre esse 7 de setembro e falar sobre os resultados do Brasil. Olha, 7 de setembro eu acho que é uma das datas mais importantes que nós vamos ter dentro da nossa história como país. Dia 7 de setembro é o dia que nós comemoramos 200 anos da nossa liberdade. É o dia de nós estarmos todos nas ruas, cada um de nós brasileiros, de verde e amarelo, com as suas famílias, senhores, senhoras, crianças, todos levando a bandeira do Brasil, que é verde e amarela, mostrando os nossos anseios como sociedade, mostrando que nós não queremos que as mesmas pessoas que assaltaram e destruíram a nossa nação retomem. É um dia de uma festa muito grande, de maneira respeitosa, de maneira educada, como nós sempre fizemos nas ruas. Mas é o dia de mostrarmos também que as decisões que foram tomadas por muitos nossos governantes envergonham o Brasil. E nós vimos, nos últimos anos, absurdos, inversões de valores, decisões contra o brasileiro. Nós vimos pessoas voltarem para as ruas que estavam presas, que nós tanto lutamos para que elas pudessem estar lá. Nós vimos eles tentarem destruir o Brasil para poder derrubar um governo. E esse governo hoje está mostrando realmente para que ele veio. Nós somos hoje o segundo país no mundo que mais vacinas aplicou. Nós não temos como lutar contra isso. Nós temos hoje uma economia que é uma das principais economias do mundo a estarem saindo da crise causada pela Covid-19. Nós temos um país apontando para cima. Nós geramos mais de 6 milhões de empregos no meio da maior crise de saúde que nós tivemos na história do mundo, enquanto o PT entregou o país com 14 milhões de empregos. Nós voltamos a ter as nossas estatais bem administradas, de maneira íntegra, de maneira respeitosa. Não tivemos praticamente nenhum caso de corrupção no governo federal. Isso é um marco para a nossa história. E nós estamos vendo hoje brasileiros, brasileiras, caminhoneiros, agricultores, o pessoal das motocicletas se mobilizarem para essa data tão emblemática e tão importante, que é a data que o povo brasileiro foi para as ruas para lutar pela sua liberdade. Então eu acho que é isso que representa o dia 7 de setembro. Nós não temos a menor intenção de atacarmos instituições, de atacarmos pessoas, não estamos indo para lá para poder dizer que o sistema eleitoral é fraudável, não é isso que nós queremos a transparência para que a verdadeira democracia ela possa estar no nosso país, independente do candidato que seja eleito. Se for uma vontade popular, está decidido. É isso que é democracia. A alternância de poder se faz assim, mas de maneira democrática. Então eu conto, inclusive, com você, Samira. Se você quiser estar com a gente no caminhão, vai ser um grande prazer poder recebê-la para que você possa fazer imagens, possa mostrar essa festa e levar a verdade para o Brasil, porque nós colocamos milhões de pessoas em todo o Brasil e muitas vezes a gente vê a grande mídia ou outras mídias que têm um viés de esquerda dizendo que tinham 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, com o país inteiro nas ruas de verde e amarelo. Bom, a gente acredita mesmo nesse lado da democracia, que temos que ter, né? Nós temos que ter essa convicção para que possamos sair dessa... Parece que algumas pessoas estão com um tampão assim nos olhos, ou não se permitem acreditar que é necessário você compreender e entender em quem você vai votar, sobre política, sobre o sistema partidário, sobre o sistema de votação. Tudo, isso tudo engloba no resultado de um país, de um estado, do governo. Porque se não soubermos sobre o assunto que estamos tratando, como nós vamos reclamar? Como você pode discutir se sua vida ela está melhor, sendo que você não quis discutir o antes? Então não adianta nada, né, Tomé? Então nós temos que tomar sim partido de para quem vamos votar, em quem vamos votar e por quê? Porque depois não adianta você reivindicar nada se você não quis entender o porquê você tinha que votar em determinados candidatos. Eu sou a esse favor também. Eu acredito que a gente tem que entender do que estamos falando, porque senão vamos morrer, né? Morrer nadando e não vai adiantar em nada.
Olha, mas eu acredito, Samira, que as pessoas já compreenderam isso, né? As pessoas hoje estão muito politizadas. As pessoas compreenderam o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e eu vejo hoje que a grande maioria dos brasileiros fala de política, independente da classe social. Eles compreenderam que é a qualidade dos nossos governantes que vai poder traçar o futuro do Brasil nos próximos anos. E é por isso que nós temos que fazer uma renovação na política, colocando pessoas que tenham os valores que são os valores de trabalho, de integridade. Ninguém aqui está falando de linguagem neutra, ninguém aqui está falando de ideologia de gênero. Não é isso que é importante para o Brasil. Esses assuntos podem sim ser discutidos, não tem problema. Mas não é isso que faz a geração de emprego, de trabalho. E o que parece é que só se fala disso. Não se tem outro assunto no Brasil. Sabe, se colocam as pessoas uma contra as outras de forma que se o Brasil der errado, ele dá errado para todo mundo. Se o Brasil der certo, ele dá certo para todos. Então eu peço aqui uma união dos brasileiros, independente da sua pele, da sua condição financeira, sabe, da sua crença, do seu direcionamento sexual. Nós somos todos brasileiros, vamos nos respeitar mutuamente, respeitem as pessoas que têm vontade de ir para a igreja no fim de semana. As pessoas que vão para a igreja no fim de semana respeitem o direcionamento sexual das outras pessoas. As pessoas não precisam pensar igual. Agora, valores de trabalho, integridade, são valores que são indiscutíveis. A gente não pode abrir mão disso. Esse é meu grande sonho como brasileiro. Ver o Brasil unido, todos juntos pelas mesmas causas e todos se respeitando nas divergências. Acho que é isso que eu espero. E eu acho que 7 de setembro, no meu ponto de vista, vai representar isso. Ó, a Natália Rabelo, ela fez exatamente essa pergunta, tá respondida, Natália. A Vanessa Cordioli também tá falando boa tarde, é isso aí, 7 de setembro. Alex Mendonça, a Nick, Cláudia Oliveira. Bom, tem muita gente nos assistindo, nos acompanhando. Eu queria agradecer, queria que a gente deu o nosso tempo, estourou. Você ainda me falou uma hora certinho conseguimos fazer, mas eu tinha algumas outras perguntas para te fazer. Espero te encontrar. Vamos combinar isso. Eu posso ir no dia 7 de setembro. Vai ser muito legal mesmo. Quer continuar mais um pouquinho? Tem mais um tempinho? A gente fica mais 10 minutinhos. Vamos lá, pode perguntar. Não sei se eu não posso. Então vamos lá. Vamos lá. Então eu quero. Quero sim. Claro, muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigado por estarem nos ouvindo. Eu acho que é isso. Nós temos que conversar, nós temos que sabe, que falar sobre o Brasil que nós queremos. Então, eu estou à disposição. Vamos embora, vamos mais um pouquinho. Tomé, o que acontece? Eu queria que você só colocasse essa sua opinião, tá? Quando a gente fala que o sistema eleitoral hoje, nas urnas eletrônicas, elas são discutíveis, ou até mesmo que a gente está aí nesse impasse, que a gente sabe que o presidente Bolsonaro, ele vem se colocando até contra as urnas eletrônicas, dizendo que pode ser fraudado. Qual é a sua posição? O que você acha? Que você tem uma caminhada muito grande durante esses 10 anos. Eu acho que a sua posição é muito importante para a gente, independente de você estar disputando um cargo político ou não. Você como cidadão e como defensor aí do movimento nas ruas. Olha, esse assunto é um assunto muito delicado, né, Samira, de a gente poder conversar abertamente sobre ele, porque nós vimos, né, por exemplo, o Francisquini, que foi um deputado que se colocou dizendo que ele achava que as urnas poderiam ser fraudadas, ele perdeu seu mandato. Nós estamos vendo recados que vêm, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que qualquer pessoa que se colocar contra as urnas eletrônicas será presa. Hoje saíram matérias nos jornais dizendo que se eventualmente alguém que digitar o seu número na hora de votar e sair de lá com algum tipo de divergência, dizendo que não apareceu o seu candidato ou alguma coisa do gênero, será preso na hora. Então é um assunto que se tornou extremamente delicado para que a gente possa falar de maneira aberta o que nós pensamos. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que nós temos um sistema eleitoral que ele já tem praticamente aí 26 anos, 25 anos, algo em torno disso. Já houveram muitas melhorias em tecnologia ao longo desses anos, né? Nós não utilizamos o mesmo telefone celular que nós usávamos há 26 anos atrás. Nós não utilizamos o mesmo computador que nós utilizávamos há 26 anos atrás. Então eu acho que uma melhoria na segurança das urnas seria muito importante. E eu não consigo compreender por que eles tentam de todas as maneiras transformar isso numa coisa polêmica.
Se eventualmente as pessoas querem, né, dentro do governo, analisar as urnas eletrônicas com um pouco mais de profundidade, para que não haja nenhum tipo de interpretação errônea da população em relação a isso, ou por que não? Por que toda essa polêmica? Mas eu acho o seguinte, vamos lá, vamos para frente, vamos confiar, nós temos algumas instituições que vão dar um suporte para que nós possamos ter eleições transparentes, que é o que todo mundo espera. Nós somos a favor da democracia, independente do candidato que for eleito, com transparência, ele deve sim assumir o país, porque é uma vontade da grande maioria da nossa população. E eu espero que os nossos governantes possam se equilibrar, porque é muito desagradável para nós ficar vendo essas brigas o tempo todo. Ah, mas a urna é isso, mas a urna é aquilo. Poxa, não se entendam. Encontre uma maneira. Não deve ser difícil de olhar para aquilo tudo e você poder ter a certeza do que está sendo feito. Façam uma reunião, transformem ela em pública, demonstrem para a sociedade brasileira que está tudo bem, que está todo mundo alinhado. Vamos ter boas eleições agora, no comecinho do mês de outubro, no começo do mês de novembro, e que vença o candidato que a grande maioria dos brasileiros escolher. Eu vou votar no presidente Jair Bolsonaro por convicção. Esse será o meu voto como brasileiro, por convicção, porque eu acho que ele é o melhor para o Brasil nesse momento. Mas vamos ter que respeitar a vontade da população como um todo. Eu acho que isso é democracia, não dá para ser diferente disso. Bom, isso mesmo. Isso é democracia. Cada um também com a sua posição, analisando tudo que os candidatos estão falando. A gente espera realmente que encontrem uma forma melhor de lidar com esse assunto aí das urnas, porque acaba deixando a população e os eleitores com um ponto de interrogação, seja qual for o lado, porque a gente entende que as urnas eletrônicas vieram para modernizar e fazer com que o voto ficasse mais acessível, mais fácil, mais rápido, né? E que não houvesse fraude, porque a gente lembra lá atrás que também falavam que havia fraude quando a gente colocava no papelzinho também o seu voto. Então, é o que você falou, deve existir uma forma melhor para eles se entenderem e que não nos coloque nessa posição de incerteza, né? Porque isso daí também não vai trazer benefício nenhum para a população. E eu queria finalizar... Pode falar, pode falar. Só um comentário, né? A gente colocando algo a mais do que você falou. Eu só não gostaria que nenhum brasileiro educado, respeitoso, fosse criminalizado por uma opinião, porque tudo é opinião. Nós temos o direito em uma democracia de darmos nossa opinião. Eu posso discordar de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu não posso é atacá-lo, é desrespeitá-lo, é desrespeitar a família dele, é desrespeitar a integridade física dele. Isso eu acho um absurdo, independente de quem você esteja falando. Agora, ser criminalizado por uma opinião, né, eu acho uma coisa muito delicada numa democracia. E eu sinto muito se o nosso país for caminhar para isso, porque isso vai ser para todos e isso para nós vai ser uma grande tristeza como sociedade. Com certeza, com certeza. Tomé, qual o ponto principal que você acredita que, estando ali eleito, se colocando no seu cargo, você falou que não quer ser chamado de deputado, como Tomé. Então tá, Tomé, qual a sua visão primordial como deputado estadual, que seria uma das suas primeiras iniciativas? Olha, uma das minhas primeiras iniciativas, com certeza, vai ser entendermos, né, e poder mostrar para a sociedade que o nosso Estado é um Estado extremamente rico, um Estado extremamente capaz e um Estado que está perdendo muito pelas políticas que foram feitas nos últimos anos. Nós estamos vendo inúmeros empresários saírem do Estado de São Paulo, pois não tem mais condição de estar aqui por conta das grandes burocracias, das grandes cargas tributárias, e eles acabam tirando as suas fábricas aqui de São Paulo e levando para outros locais, onde a logística de entrega é muito mais complicada, a mão de obra é muito mais complicada, porque eles não se sentem mais capazes de ter uma empresa rentável, porque a gente sabe, só se distribui riqueza quando se gera riqueza. As empresas têm que sim gerar riqueza para contratar funcionários melhores, para pagar melhores salários.
E esse é um ponto hoje que a gente vê que acontece aqui no nosso estado de São Paulo, que é muito sério. Além disso, as grandes burocracias, você pega, por exemplo, um varejista, ele vai montar sua loja numa cidade do interior, ele está com o seu projeto de arquitetura, dado entrada na prefeitura, totalmente de maneira republicana, o meio ambiente de maneira republicana, o corpo de bombeiros de maneira republicana, e ele não consegue aprovar o seu projeto, pois tem uma grande fila para que isso seja feito, e se você não vai lá e não paga uma tal de uma taxa de urgência, que a gente sabe bem o que significa isso, a obra dele não é entregue e ele não consegue gerar emprego, gerar receita, gerar tributos. Então, eu vou ser um defensor do que é correto. Eu vou dar a cara para bater, e o fato de eu ter sido e sou da iniciativa privada, e eu compreendo todas essas burocracias e o quanto que é importante o empresário para a geração de empregos em nosso país, eu vou ser um grande defensor. Então, ou seja, eu vou defender as empresas que trabalham de maneira republicana correta para que elas possam gerar mais empregos, que é o que nós precisamos no Brasil. Porque uma pessoa que ganha bem, ela vai mais ao supermercado, ela viaja, ela consome. Isso faz com que toda a máquina gire, a fábrica vai fabricar mais, o distribuidor vai vender mais, a loja vai vender mais, é arrecadado mais impostos. Esse é o liberalismo. É onde nós possamos realmente ter a oportunidade de sermos o que nós quisermos, com oportunidade de trabalho, emprego, renda. Então, acho que o meu papel principal vai ser isso. E mais do que isso, eu vou ser sempre um guerreiro que vai lutar muito para que haja integridade em todas as posturas que acontecerem, que forem próximas a mim. É isso aí. Bom, Tomé, obrigada. A gente ficou aí mais uns 10 minutinhos. Eu sei que você tem bastante compromisso. Fiquei muito feliz com a sua entrevista. Acho que você está partindo por um caminho bem bacana mesmo. Espero que você tenha também grandes projetos para a massa, para as pessoas que mais necessitadas, que não conseguem ter acesso a essas empresas, a esses empregos, ter soluções não só auxiliares, sabe? Viver só de auxílios, mas de oportunidades. Acho que as oportunidades transformam o ser humano e eles estão precisando de mais oportunidade. O auxílio já passou a ser algo de caridade e nós não precisamos olhar mais desta forma para as pessoas necessitadas, e sim de oportunidades. Elas precisam. Eu acredito nisso, acredito que você que tem esse movimento, que é muito bacana, movimento nas ruas, também acredite nisso. Você, a sua esposa, a Caroline, que vivem de perto tudo isso, né? Que nós entendemos que prejudicam as pessoas, e que você faça uma ação de oportunidade para essas pessoas estarem cada vez mais próximas dos seus empregos, da sua família, de dignidade de vida, moradia, que é isso que o brasileiro precisa. Muito obrigado, Samira, muito obrigado. Eu agradeço a você também, né, por essa pessoa maravilhosa que você que tem um histórico profissional invejável, já passou por vários locais, uma grande jornalista. Também, né, pela nossa conversa, se mostra uma brasileira buscando um Brasil melhor. Agradeço também ao Ed, que está nos nossos bastidores aí, que está ajudando a gente com tudo isso. Eu espero em breve poder estar de novo com vocês, e nós juntos, porque a palavra é juntos. Eu tenho certeza que juntos nós vamos construir uma grande nação. Eu estou com uma camiseta aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó, que está escrito assim, ó: sim, mudaremos o Brasil. Tenho certeza disso, ó. Um beijo para suas famílias, a todos vocês. E quem quiser falar comigo, me siga nas redes, me mande pergunta no inbox, eu mando meu telefone, eu converso, esclareço o que vocês precisarem. Obrigada. Deus abençoe grandemente você, sua família, Caroline, seu filho, que vocês tenham uma trajetória de grandes vitórias, que assim seja, e faça sempre o melhor por nós, né? É assim que nós buscamos. Obrigada pela entrevista, Tomé. Um beijo, gente. Um beijo para vocês. Obrigado. O Vox Cidade fica por aqui. Semana que vem nós temos também entrevista especial. Nilson Bonomi, que é candidato a deputado federal, vai estar com a gente. Vamos conversar com ele, bater um papo, saber sobre os seus objetivos e sobre as suas ambições aí na carreira política, que já são de muitos anos. Nilson Bonomi, próxima segunda-feira te espero aqui nos estúdios da Vox TV. E se você perdeu algum detalhe da nossa entrevista, você pode
pegar ali nos nossos canais oficiais da Vox TV, no YouTube, Facebook e também no nosso site da voxtvoficial.com.br. Eu te espero próxima segunda, às 3 horas da tarde, ao vivo, aqui na Vox TV. Tchau, até lá!